Sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria tê-los conosco. Para hoje, para a palestra de hoje, nós temos o irmão Genivaldo. Genaildo. Não, está escrito. Geneildo Alves. Por coincidência, eu sou Alves também. Muito bem. Né? Somos parentes ainda. Então, ele pertence ao grupo espírita Fonte de Luz de Afogados da Engazeira. Né? E a palestra de hoje, o tema é a volta do Cristo. É um tema muito interessante, qual eu pediria a atenção de todos. Para iniciarmos, eu vou fazer uma oração. Pai, ao iniciarmos mais uma tarefa nessa tarde, queremos pedir a tua ajuda, Senhor. Tu és grande, tu és poderoso, tu és sábio, e queremos pedir a tua intuição. Derrama a tua bênção sobre nós, sobre este centro, para que tudo corra às mil maravilhas, Senhor. Queremos pedir que, através de palavras simples, o nosso palestrante possa conseguir tudo aquilo que ele quer. Tudo isso pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Com a palavra, o nosso irmão. Obrigado. Bom, coletivamente, agora, boa tarde. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo em paz? Agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de a gente estar aqui. É sempre um prazer muito grande voltar a essa cidade, reencontrar vocês. A gente vai construindo ao longo da caminhada, né, essas relações de afetividade e é sempre um prazer nos reencontrarmos. Então, quero agradecer o convite, dizer que estão sempre disponíveis para colaborar mais um dia de estudo para a gente aprender juntos. E agradecer a espiritualidade da casa, os irmãos, né, desencarnados, os que dirigem essa casa e todos aqueles que a gente não vê com os olhos materiais, mas sabemos estar presente e que possamos ter uma tarde proveitosa de estudo para todos nós. O tema hoje é sobre a volta do Cristo. Então, iniciando nessa reflexão, Jesus está voltando? E aí? A gente sabe que ao longo do caminhar, né, nós, né, a humanidade, tem o hábito, né, ou tem com intenção ou sem intenção, de se utilizar, muitas vezes, do que principalmente está nas Escrituras, para alguns outros objetivos. Né? Por exemplo, uma das frases muito utilizada é aquela: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem já ouviu essa frase? E passa uma mensagem essa frase. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A tradução literal não é essa. A tradução literal não é essa. É assim: se o Senhor é meu pastor, nada me falta. Tem um contexto bem diferente, né? Veja, o que mais se é dito é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A tradução é: se o Senhor é meu pastor, nada me falta. Porque o Senhor me basta. Porque nessa conexão com o Senhor, né, com aquele que eu acredito, me completa. É diferente de que eu, sendo que o Senhor é meu pastor, Ele vai me dar aquilo que eu quero. É diferente, é um contexto diferente. A volta do Cristo, assim como está anunciado, poderá ter uma outra conotação. Esse é o nosso objetivo hoje. A gente analisar um pouquinho essas conotações que é dada ao longo do tempo. Não se trata de equívoco, não. Se trata de objetivo. A doutrina espírita tem
através dos Espíritos, vem para nos esclarecer, para que a gente faça reflexão. Aqui não é crítica, aqui é apenas reflexão, estudo, análise daquilo que está, né, tá descrito, para que a gente possa entender, interpretar. E isso tem como objetivo a gente se instruir, a gente aprender, a gente se melhorar. Para isso, a gente pensa nessas duas imagens aí. Qual dessas duas imagens mais nos remete ao Cristo? O que é que fica marcante assim? Você pensa no Cristo, pensa em Jesus, qual a imagem que mais chama a atenção? Essa aqui? É isso? Se a gente sair perguntando por aí, qual é a imagem do Cristo? Qual é né? Lembra do Cristo? O que é que vem à sua mente? Quando eu digo assim, pensa em Jesus, o que é que vem à sua mente? É uma cruz e ele pregado na cruz. Esse é um fato, isso aconteceu. Ok, claro. Mas o maior ensinamento do Cristo foi esse da cruz? E esse aqui. E quantos momentos Cristo nos ensinou com a sua palavra, com o seu exemplo, porque Cristo não só falou, né? Cristo não foi um filósofo. A vida dele é um exemplo. E a vida dele foi de ensinamentos, que culminou, né, com aquele fato da crucificação. Porém, há um objetivo para que se utilize da crucificação, da cruz, como um símbolo. Há alguns objetivos, que não é o objetivo do nosso aqui, mas há objetivos para isso. Agora, o mais importante, e às vezes, por a gente olhar para a cruz e pensar, tá, Cristo morreu por nós, mais uma vez trazendo aquela frase, só Jesus salva, e a gente sabe que Jesus não salva ninguém, que Jesus nunca salvou ninguém e não salvará. Porque se ele fizer isso, ele está sendo parcial, ele está ali sendo, né, privilegiando uns em detrimento dos outros. Só quem nos salva, só quem nos condena, somos nós. Há uma lei natural que o Criador estabeleceu e nós colhemos os frutos daquilo que a gente faz. Então, toda situação que você vive hoje, seja ela confortável ou desconfortável, é a consequência do passado. E o que vai ser de mim no futuro? Daquilo que eu estou fazendo hoje. É uma lei natural. Então, essa lei dá uma equivalência às coisas, né? A cada ação há uma reação, seja ela positiva ou negativa. Então, essa é a lei. E o Cristo veio aqui para ser um exemplo para nós, é a nossa referência. Mas não como salvando. Eu vou salvar. Não, eu vou salvar isso aqui. Não, esse aqui eu não vou salvar agora, não. Não é assim que funciona, né? A gente sabe que as leis naturais, elas atuam, né, independentemente de religião, independentemente do que você acredita, é igual para todas. É, de fato, justa. Então, o que deve nos marcar, de fato, claro, a gente sabe que Cristo foi crucificado. Porém, por a incompreensão de quem? Quem crucificou o Cristo? Quem é aquele povo daquela época? E quem eram os judeus da época? Possivelmente nós. Se a gente acredita na reencarnação, se a gente sabe que somos um espírito imortal, então, possivelmente, nessa época aqui dos ensinamentos do Cristo, a gente esteve presente, participou de alguma forma e estávamos aqui nesse planeta nessa época. Se nós não estávamos encarnados e não fomos um daqueles que levantou a mão para o crucificam, a gente pode estar nos bastidores, no plano espiritual, mas acompanhamos esse acontecimento. Não é estranho a nós. Não é. Agora, se nós demos importância ou não, é outra história.
Se agora a gente dá importância, ótimo, é o que vale. É o que conta é esse momento agora. A gente está reunido aqui. Mas participamos desses momentos aí. Participamos. Então, fomos nós. Só que agora a gente já despertou para isso. E aí é onde vem aquela história. Cristo está voltando. Voltando como? Aquela volta gloriosa, numa nuvem, com seu poder, com aquela... É assim? Ou será que Cristo não precisa voltar no meu coração? No seu, em todos nós aqui. Em algum momento. Porque se nesse momento aqui a gente esteve presente, ouviu ele pregar, a gente participou de alguma forma, ou teve conhecimento da crucificação, e não deu importância. E, isso eu vou levando, isso... Tá, e agora que a gente despertou, essa é a volta dele. Aí está voltando. Então o Cristo tem a volta, poderá acontecer uma volta coletiva que, ora, se esse mundo é de regeneração, se a gente está indo para de provas e expiações e a gente está indo para um mundo de regeneração, onde aqui permanecerão aqueles espíritos que tiverem o sincero desejo de serem bons. Se esse é a situação que vamos viver, o ambiente que vamos ter no planeta Terra. Então, a volta do Cristo, qual a necessidade de fato? Quando ele veio, tinha de fato a necessidade, porque tinha que apontar um caminho para nós que estávamos perdidos. Né? Veio Moisés, deu aquele direcionamento bem rústico, assim, bem material, de dizer, é por aqui, tal, e passou uma visão de Deus que, olha, tenha medo, você tem que impor um medo ali, que eram as pessoas bem rudes, nós, bem rudes na época, então precisávamos desse direcionamento mais rude. Porém, o momento agora é que a gente tem um direcionamento mais pelo raciocínio, mais pela inteligência, mais pela espiritualização, mais pela consciência do que somos espíritos imortais. Então, vivemos esse momento e agora é a hora de Cristo voltar para o meu coração. Voltar para as minhas atividades do dia a dia. Não é voltar para dizer, eu acredito. Não, agora eu acredito no Cristo, mas isso não basta. É preciso que isso se expresse no meu dia a dia. No meu pensar, no meu falar, em como eu trato os outros. Como é a forma bem simples da gente saber se o Cristo voltou para a minha vida? Imagine a situação. Digamos que eu chegue na casa de um de vocês me ofereçam um café. Na hora de eu tomar o café, eu bato com a mão e derrama café na mesa. Suja uma toalha que você preparou ali, porque recebeu uma visita, né? E aí, o que é que vocês fazem? Qual a atitude natural que vocês tomariam para uma visita ilustre, bem importante na casa de vocês? Limpar, exatamente. Não, digamos que eu não me sujei, apenas sujou ali. Você faz o quê? Não se preocupe, não é isso? Não se preocupe, fique, calma, deixa quieto. Eu tiro aqui, pego outro pano, bota ali. De boa. E se for de casa? Às vezes, você recebe uma visita que talvez você nem veja, mas você trata assim. Mas quando é um de casa é diferente. É diferente. O tom não é esse. Né? Então, assim, a gente precisa pensar, por que eu trato os de fora dessa forma e os de casa diferente? Então, a gente tem que tratar todo mundo por igual. O trato tem que ser o mesmo. Então, é dessa forma, no dia a dia, nas coisas simples, como uma xícara de café, que a gente tem que demonstrar a volta do Cristo para mim, no meu comportamento, no trabalho, no dia a dia. Mas vamos pensar aqui, quem é o Cristo? E aí? Emmanuel diz que Jesus, ele faz parte de uma comunidade de espíritos puros, eleitos por Deus, que dirige a vida de todas as coletividades dos planetas habitados do sistema solar. Então veja, está no livro A Caminho da Luz. Então, o Cristo, ele faz parte de um grupo. É uma coletividade. Essa é uma característica que os espíritos têm nos mostrado
do plano espiritual. A ação em comunidade. Então ele faz parte de um grupo que dirige os planetas do sistema solar. Os planetas. Então não é só da Terra. E diz que ele tem por missão transmitir a nós o pensamento de Deus. Veja, transmitir o pensamento de Deus. Assim como Moisés nos passou, ao seu tempo, aquela visão de Deus que pune, e era necessário que fosse assim, Jesus vem e nos mostra que Deus é o amor. Deus é amor. E ele diz ainda que a missão de Jesus é encaminhar a humanidade terrestre ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e moralidade. Então, essa é a missão. Então, se eu consigo evoluir em conhecimento e em moralidade, e aí a gente sabe que ele, como ele disse que enviaria um consolador, e esse consolador está aí, é o Espiritismo, porque o Espiritismo é o consolador quando eu entendo, acredito de fato no que os Espíritos nos disseram, e aí eu estou livre de dor, eu estou livre de sofrimento, é isso? Não mesmo. A dor e o sofrimento é parte do aprendizado. Então, o Espiritismo vem esclarecer. Quando eu acredito de fato nos conhecimentos espíritas, eu não me desespero. Eu refaço o meu pensar sobre qualquer situação que me aconteça. Qualquer situação. Pode ser dor, sofrimento, o que for. Eu vou entender que aquilo é um aprendizado. Enquanto eu não aprender, situações vão se repetir até que eu aprenda. Então, Jesus enviou o Consolador. Então, nós já temos o conhecimento, nós já conhecemos, já sabemos que somos espíritos imortais, já sabemos que há muitas moradas, já sabemos, já entendemos com mais clareza o ensinamento do Cristo. Agora, a gente precisa evoluir em conhecimento, mas também em moralidade, que é o comportamento. O que é moralidade? O que é a moral? Tem uma definição bem simples de moral, bem simples mesmo, que diz assim: a moral é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. A gente vai falar mais um pouquinho disso à frente. Então, em que momento Jesus volta para nós? É naquele momento em que eu decido ser diferente, agir diferente. Em que eu decido que a partir daquele momento eu não vou repetir tantos erros como eu venho repetindo. E coisas bobas. Porque nenhum de nós aqui é mal no conceito de se satisfazer em fazer o mal. Porém, a gente muitas vezes deixa de fazer o bem em alguns momentos. E esse deixar de fazer o bem, ele é também responsável por algumas situações que a gente passa. Então eu preciso mudar, eu preciso tomar uma atitude de dizer, a partir de hoje eu vou reduzir algo, eu vou me irritar menos, sabe? Eu vou mudar aquele exame interior de se conhecer e de decidir atitudes, tomar atitudes para algumas mudanças necessárias. É nesse momento que o Cristo volta, porque você vai precisar de uma referência para isso. E qual é a referência que você tem? Porque não há nenhuma situação que nenhum de nós aqui tenha passado ou esteja passando que o Cristo não passou multiplicado por 10. Porque traição, ele vivenciou. Dores físicas, desacreditar, falar para quem não queria ouvir. Cristo passou por tudo. Porque quando Cristo foi crucificado, hoje para nós, a gente olha para aquela imagem da cruz, vê aqueles filmes, e a gente se emociona, a gente diz, como puderam fazer isso com o Cristo? Mas naquela época era rotina fazer isso. Todo final de semana acontecia, era um espetáculo, o povo ia para assistir a crucificação. Cristo não foi o único, era um lugar preparado para fazer isso. E se fosse nos dias de hoje, o Cristo não tinha aparecido nem nos blogs, nem no noticiário. Foi mais um crucificado, só mais um.
O diferencial foi, após a crucificação, como se continuou, como se perpetuou a história, o ensinamento dele, o comportamento dele no boca a boca. Essa foi a primeira Bíblia, de verdade. Foi falada. E eu memorizando as histórias e contando. Porque os primeiros livros do Novo Testamento só foram escritos muitos anos depois da crucificação. Os discípulos já estavam velhinhos quando começaram a escrever. Era contado, era falado. Então, esse momento que ele volta é quando eu decido tomar atitudes diferentes e ter o Cristo como referência. Então, vamos entender a volta do Cristo assim? Melhor do que a gente esperar um momento onde vai acontecer algo grandioso? Não, é algo grandioso dentro de mim. É a minha atitude. É a diferença que eu preciso ter. Para isso, tem uma condição fundamental para que o Cristo volte na minha vida. Fundamental. A condição é que eu me conheça. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quem eu sou. Preciso saber que eu sou um espírito imortal. Todos nós aqui somos espíritos imortais. Nesse momento, cada um está usando aí a sua roupa material para vivenciar uma experiência aqui na Terra, mas de forma material. Que logo, esse corpo aqui, essa matéria não vai... não tem um tempo, tem um prazo de validade. Então isso aqui vai ficar, eu vou continuar. Eu sou imortal. Então eu vou continuar enquanto espírito, com outros aprendizados, até voltar de novo. E a gente já fez isso, olha, muitas vezes. Então, e nós necessitamos aprender a viver em harmonia. Esse é um ponto. Nós ainda olhamos para os outros não de forma tão harmônica assim. É bem fácil ser harmônico com quem a gente gosta, com quem está do nosso lado, com quem vive com a gente, mas a gente ser harmônico com quem a gente não conhece. Está disponível a ajudar qualquer pessoa que precisar, não é tão assim. Tem um experimento que eles fizeram, estava vendo isso essa semana. Pegaram uma criança lá em São Paulo, numa avenida bem movimentada, parecia uma ponte, assim, uma passagem lá. E colocaram uma criança bem vestida e sozinha. Demorou segundos. Alguém chega e diz, oferece ajuda, pergunta o que ele tem, que é aquela criança sozinha ali e tal. E isso repetiram várias vezes, era sempre a mesma situação. Na hora que largava, em poucos minutos alguém se aproximava e já oferecia ajuda. Pegaram essa mesma criança, botaram uma roupa suja, uma roupinha comum e soltaram. Esperaram horas e ninguém nem olhava. Ela passou a fazer parte da paisagem. Então assim, era uma criança, a mesma, mas tinha uma roupa diferente. Então assim, a gente está preparado assim, a gente tem tentado viver em harmonia de forma que a gente olhe todo mundo, independentemente de como esteja, e ofereça ajuda. Se é uma criança e está sozinha, precisa de ajuda, independente de como esteja vestida. Mas é esse o movimento que nós precisamos fazer de melhoria. Bom, e essa vivência em harmonia primeiro precisa ser conosco e depois com nossos irmãos. Porque muitas vezes a gente não notamos os nossos irmãos porque a gente não se nota. A gente tem dificuldade de se olhar no espelho e dizer quais os problemas que eu tenho que enfrentar em mim. Eu me vejo preconceituoso, eu me vejo orgulhoso, eu me vejo teimoso, eu me vejo tantas coisas que precisam ser melhoradas. Será que eu me vejo assim? Se investigar, se conhecer, é ruim, é difícil. Principalmente porque tem uma coisa chamada orgulho. O orgulho é bem complicado. Porque ele impede que você consiga, e ele é sutil. Porque ninguém vai te dizer, não, eu sou orgulhoso aqui. Mas tem um dado momento que alguém olha para você assim e você diz, o que está vendo? Por que você está olhando para mim? Qual o problema de alguém olhar para você? Então, por que você achou ruim? É muito sutil. São detalhes, é de uma sutileza muito grande, mas é o caminho. É primeiro se conhecer. Então, e isso precisa acontecer aqui enquanto encarnados ou depois que a gente partir. Porque quando a gente desencarna, não muda muita coisa não. A gente só perde o corpo. Mas a essência é a mesma. Nós somos as mesmas pessoas. Jesus nos indicou o caminho, né, com a sua doutrina de amor, para que a gente siga com determinação em busca de um futuro
e de uma eternidade melhor. Então, Ele é a nossa referência. Cabe a nós nos espelharmos. Tem uma regra bem simples. Diante de uma situação, quando eu não sei bem o que fazer, eu penso, o que Jesus faria no meu lugar? Conhecendo Ele como eu conheço, o que Ele faria? Isso nos ajuda a tomar as melhores decisões. Nosso dever é direcionar ações visando o bem, aqui ou em qualquer plano da erraticidade em que nos situamos. Então, esse deve ser um objetivo. Quem sabe o que é isso aqui? Quem já viu esse objeto aí? Conhece? Nos Estados Unidos, eles têm uma dinâmica, uma forma de fazer experimento social, onde eles descobrem muitos comportamentos das pessoas a partir de pesquisas. Uma das pesquisas que eles fizeram foi com um carrinho de supermercado. Alguém aqui já viu o carrinho de supermercado assim, largado no meio do supermercado? Pronto. O experimento que eles fizeram lá foi o seguinte. Observaram as pessoas que faziam compras e é muito comum lá, aqui também tem alguns mercados, onde você deixa o carro no estacionamento, que fica um pouco distante, e você vai com o carrinho até o carro, transfere o carrinho para o carro, e eles viram que raras pessoas, mas acontecia, eram aqueles que levavam de volta e botavam onde encontraram, que tem um lugar específico onde eles ficam estacionados. A maioria encontrava ou largado no meio do supermercado ou largado lá no estacionamento. E isso chamou a atenção e começaram a investigar. E perceberam de que todas aquelas pessoas em que largavam o carrinho do supermercado ou que devolviam no lugar adequado, eram pessoas que tinham uma vida social muito ativa, de ajuda às pessoas, envolvidas em trabalho humanitário. As pessoas tinham um comportamento onde muita gente gostava deles, tinha uma vida diferente. Então, eles passaram a usar isso como um indicativo. Então, por que isso? Porque, veja, o carrinho de supermercado é uma das poucas coisas que você não é multado nem é chamado a atenção. Nem um dono de supermercado, ninguém vai chamar a sua atenção por você deixar o carrinho no lugar que não deve. Não vai. Se você estacionar seu carro, que você dirige no meio da rua, alguém vai lhe chamar, você vai ser multado, vai ter alguma coisa. Mas carrinho de supermercado não, pode largar onde você quiser. Até porque, se o estabelecimento lhe xingar, você não vai voltar ali, né? Vai dizer, não, aqui eu não compro mais. Então, por não ser obrigatório, eles viram que só as pessoas que devolvem no lugar que encontraram é que pensam no outro. O próximo que vai vir pegar, que vai usar. O funcionário que poderá estar fazendo outra coisa vai ter que ter o trabalho de vir fazer aquilo que eu usufruí, eu utilizei. Então, lógico seria eu fazer isso. Né? E a gente tem um exemplo aqui, na Copa do Mundo, o único país que saiu dos estádios brasileiros deixando o estádio totalmente limpo foi o Japão. Acho que vocês acompanharam isso durante a Copa, né? Deixavam impecável. O que se eles soltar um papel, ele panha. Não é que não estava sujo, não. E, curiosamente, eles limpavam até o lixo dos outros. Não só os deles. E dos outros também. Então, veja que exemplo de comportamento. Eu estou dizendo isso porque a gente, a princípio, não acredita que um carrinho de supermercado seja um referencial do meu comportamento ético-moral. E é. Porque não é obrigatório. Mas se você faz, você já pensa no outro. Então, quando a gente começa a ter um comportamento dessa forma, então, é dessa forma que eu me melhoro. É eu me vigiando. Né? Pode ser um carro de supermercado, pode ser qualquer outra coisa, mas eu tenho que estar com esse alerta ligado. Olha, eu devia ter feito isso e acabei não fazendo. E é assim que a gente vai se melhorando. Bom, assim como a gente tem nossa missão com a nossa própria vida, com o outro, aí do lado a gente tem também nossa missão com o nosso planeta. Nosso planeta é a nossa casa, nosso corpo é o lugar onde a gente habita, onde a gente vive, e nosso planeta é a nossa casa. Então, na visão espírita, né, assim, tudo torna-se grande dentro da visão espírita. A dor, os compromissos, as missões, a felicidade, então tudo torna-se grande. Por quê? Porque eu entendo, eu não tento minimizar a dor. Quando eu estou com uma dificuldade, eu tento entender o porquê. Porque é assim que Deus, é assim que o Criador fala com a gente.
Se eu estou passando por um momento de dificuldade, significa que ele está falando com você, o caminho não é esse não, muda a trajetória. Se as coisas estão bem na minha vida, se eu estou feliz, então ele está dizendo, continua, está indo certo, vai por aí, faz isso. E eu sinto dentro de mim. E aí o que está certo, o caminho bom para mim pode não ser o bom para você. Então, é assim, cada um vai encontrando o seu caminho, aquilo que lhe satisfaz, aquilo que faz bem. Então, nosso diálogo com o Criador, ele deve se estabelecer dessa forma. Eu vou sentindo qual o caminho certo. Eu preciso aprender a analisar a minha consciência. Então, depende de cada um, o futuro que se aguarda. Como de cada um dependeu o presente em que se vive. Essa situação de hoje que a gente está, qualquer que seja, frutos do passado. Diante da certeza de viver para sempre. Isso é Emmanuel que escreve isso. Eu acho lindo isso aqui. Olha o que aqui Emmanuel escreve. Diante da certeza de viver para sempre, cala-se a voz da ilusão, que busca fantasiar a existência, visando afastar a responsabilidade pelos atos cometidos. Foge da sombra da ignorância, que esconde o erro na vã esperança de fazê-lo esquecido. Nada é esquecido. Nada. Nada o que a gente faça aqui vai com a gente, que está gravado na nossa consciência. E o Espiritismo, ele é essa luz, né? Que dá essa, como o Emmanuel diz, vigor às nossas ações e paz no trabalho e na luta. A gente precisa estar muito consciente de si. Tem uma história que virou filme, isso aconteceu nos Estados Unidos. Não sei se alguém já conhece essa história, que foi no assassino de Green River. É uma cidade lá nos Estados Unidos. E teve um psicopata que matou 40 mulheres. Viram falar dessa história ou já viram esse filme? Não. Então, vou contar para vocês. Esse aqui é o psicopata que matou 40 mulheres. A característica dos psicopatas é qual? Eles não sentem remorso. O pessoal diz que eles não têm consciência. Não, não é que não tenha. É que eles não expressam emoção. Em momento algum. Entendeu? Não expressam. Eles não choram. Essa é outra característica marcante. Eles não choram. Então, eles, de alguma forma, no cérebro acontece algo de que eles não expressam emoção. Não sentem emoção. Para eles, matar e não matar, então, não importa. Isso, independentemente de quem seja. A mesma emoção que ele pode ter de matar um estranho, pode ser com a mãe. Então, essa é uma questão psicopata. Até hoje, a ciência não consegue descrever, nem tem um exame, um laudo, né, que eles possam fazer para diagnosticar esse é ou não é psicopata, a não ser pelo comportamento. Mas dentro do cérebro acontece algo que não faz com que eles não sintam emoção. E esse psicopata, né, que tinha matado essas 40 mulheres e foi a julgamento. Esse julgamento acontece lá, tem um júri popular, né, as pessoas participam, estão presentes. Quando ele entrou, as pessoas... e aí eles ouvem os familiares das testemunhas. E aí ele entrou e as pessoas xingavam, diziam que queriam matar ele e tal. Se eu pudesse, eu te esganava. E, enfim, palavras de xingamento. E ele, o máximo que fazia era olhar de lado e esnobar. Né? No filme, isso é bem claro. Para ele aquilo ali não tem emoção nenhuma. Então ele foi olhar com um olhar de desdém para todo mundo. E aí esse senhor se aproxima lá para dar um depoimento e diz para ele assim: o senhor está fazendo eu passar por um momento muito difícil na minha vida. É o maior conflito que eu já vivi, porque o senhor matou a minha filha. Mas eu sigo um mestre que me orienta a perdoar. E eu estou dividido entre o desejo de vingança, como todo mundo expressou aí, e o meu dever de perdoar. Porém, entre as duas coisas, por mais que o meu desejo seja forte, eu opto por seguir o que o meu mestre orienta. E eu lhe perdoo. Depois desse depoimento, quem é da área não entendeu como que uma lágrima desceu no rosto do psicopata.
Então veja, e aí eles refizeram muito essa questão de que psicopata não tem consciência. Ele tem. Ele encontra um jeito, alguma forma de inibir. Mas tem. Tem. E o que foi que tocou, de fato? O perdão. O perdão. A palavra, ele não estava preparado para aquilo. Mesmo não tendo sentimentos, ou conseguindo esconder os sentimentos, mas ele conseguiu tocar o coração dele com perdão. Então, perdoar, ele tem uma ação muito grande para nós. Porque imagine como esse Senhor saiu daqui com o sentimento de, sabendo que não encontrava mais a filha dele encarnada, né, tinha partido, mas ele perdoou. E ele conseguiu tocar ele de alguma forma, esse psicopata de alguma forma. É uma lição para nós. Diante de uma coisa grande, como a perca de um filho, assassinado, e coisas pequenas que às vezes a gente pode guardar aquela... A gente não tem ódio não, né? Mas a gente guarda ali uma... A gente prefere não encontrar. A gente diz, não, eu não vou encontrar aquela pessoa. Então, é para a gente pensar. Bom, quem aqui tem medo de morrer? Ou não tem? Tem? Tem, né? E aí? Tem medo de morrer, não? Nunca teve. E aí? Tem também, não? Não lembra, né? Então, é natural ou não a gente ter medo da morte? É natural ter medo? É natural ter medo. Porque existe o instinto de preservação. Porque se eu não tiver medo da morte, eu vou fazer qualquer coisa. Para que eu vou? Porque veja, se a gente for para um raciocínio bem prático e material, todo mundo aqui já sabe que vai morrer? Já foi dito isso a vocês? Ah, já. Então, aí vocês estão sabendo, né? Pronto. Porque eu também já soube disso. Então, a gente vai morrer. Então, a gente vai deixar esse corpo. Ok. Se eu já sei que eu vou morrer, para que eu vou adiar? Para que eu vou querer me preservar? Para quê? Eu já sei que eu vou morrer mesmo. Então, eu vou aproveitar o que tiver de mais prazeroso aqui, ainda que eu dure pouco, mas pelo menos aproveitei muito. E tem muita gente pensando assim. Mas está certo esse raciocínio? Porque tem uma outra lógica por trás. Por que eu estou aqui? Eu preciso aprender. Enquanto mais eu aprender, melhor será para mim, porque eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais condições de melhorar o meu futuro. Então, o que eu puder fazer para prolongar esse tempo que eu estiver aqui, ótimo. Por isso que Kardec fez uma pergunta aos espíritos. Por que algumas pessoas têm medo da morte? Olha foi que eles responderam. A pergunta foi essa. No momento da morte, qual é o sentimento que domina a maioria dos homens e mulheres, viu? Qual é? Eles disseram, a dúvida para os descrentes endurecidos, o medo para os culpados e a esperança para os homens de bem. Entende? No momento da morte, uns vão ter dúvida, a quem é descrente, quem é endurecido, vai ter muito medo, né, o que são culpados, porque está lá na consciência gravado, ou então, os que são de bem, isso é a esperança. Bom, se eu fiz algo de bem, se eu não tenho um peso na consciência, eu tenho a esperança que tem algo um pouquinho melhor para mim. Então, aí Kardec escreve, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Essa é a lei. Então a gente continua, a gente progride, a gente já sabe que isso vai acontecer. Então, é algo interessante que pouca gente se habituou a fazer.
Eu já sei que eu vou morrer, mas não, deixa, eu não vou pensar nisso não. Eu vou afastar de mim esse pensamento. Na hora que vem aquele pensamento da morte, opa, mas eu tenho que trabalhar isso. É necessário. Porque eu preciso me resolver em relação a essa situação. Eu não posso adiar, eu não posso prolongar. Jesus até disse, num determinado momento, que a gente, por mais que se esforce, não consegue acrescentar, né? Não consegue evitar que um fio de cabelo caia, nem um segundo da sua própria existência. Então não consegue, depende do Pai. Se depende do Pai, eu tenho que confiar. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que aproveitar esse momento aqui para o aprendizado. Então, ele escreve aqui: viver para sempre é escolher sempre o futuro dos nossos pensamentos, palavras e ações, transformando pelo poder da vontade as lágrimas de infortúnio em lágrimas de alegria. Então, dor e sofrimento todo mundo passa. Agora a gente precisa fazer essa transformação. A gente precisa melhorar, mudar a nossa forma de pensar em qualquer situação, seja ela de dor, sofrimento, mas eu saber que aquilo é um aprendizado. Eu estou aprendendo com aquela situação? Essa é uma pergunta. Por falar em perguntas, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Se alguém ganhasse aqui 100 mil reais, ficaria feliz em ganhar 100 mil reais? Porque afinal a gente está encarnado, né? E a gente sabe que o dinheiro aqui traz algum conforto, alguma condição, né? Ao longo do tempo foi muito marginalizado, eu diria assim, e muito separado, aliás. A palavra não é marginalizado, é separado a religião de dinheiro. Porque dinheiro é coisa material, é coisa ruim. Ora, se você decide ser uma pessoa caridosa, para fazer a caridade estando encarnado, se você for um miserável, você não tem condição de fazer. Você tem condição de ajudar materialmente alguém que está com fome, alguém que está numa condição que precisa de dinheiro. Então, precisa de dinheiro para isso. A questão que precisa ser analisada é como eu consigo esse dinheiro. Foi à custa de quê? Ou de quem? Causou prejuízo para alguém? Essa é a questão. E o que eu faço? E qual a minha relação com esse dinheiro? Eu possuo o dinheiro ou o dinheiro me possui? Esses são os pensamentos que a gente precisa analisar. Mas pensando que alguém muito grato, por gratidão a algo que vocês tenham feito, desse 100 mil reais. E aí? Estava bom? Vocês ficariam felizes em ganhar 100 mil reais? Bom, né? E se a pessoa dissesse, não, fazer o seguinte, eu vou dar 100 mil não, eu vou lhe dar 1 milhão de reais. Melhor? Ficava mais feliz ainda? Olha o quanto dava para fazer com essa grana toda. Em vez de 100 mil, em vez de 1 milhão, desse 10 milhões. Pronto, agora vai ser 10 milhões de reais. Beleza? Vocês querem? Aí a felicidade ia ser, né, lá em cima. Só que essa pessoa dissesse o seguinte, tem uma condição. Você vai receber esse dinheiro todinho hoje, mas amanhã você não acorda vivo. É só por hoje. Amanhã você não acorda. E aí, você queria ainda? Ia rejeitar tanto dinheiro assim. Bom, então assim, essa leitura diz que 10 milhões de reais é mais importante, ou melhor, amanhecer amanhã vivo é mais importante do que 10 milhões de reais. É isso? Vocês estão dizendo? É mais importante? Então, quem já agradeceu hoje por ter acordado vivo? Então, não é 10 milhões, não. É todo o dinheiro do mundo, né? Se não for para quê? Então, acordar vivo, né? Estar vivo, estar encarnado é mais importante. Porque é a vida que eu tenho, né? São as pessoas com quem eu tenho afinidade e a minha oportunidade de fazer alguma coisa por alguém. Então, a gente tem que ser grato ao Criador que nos dá essa oportunidade. E às vezes a gente esquece. Eu não estou dizendo que vocês esqueceram ou que eu esqueci, mas às vezes a gente acorda tão numa correria de manhã, né? Que a gente respira, acorda de manhã e já... Opa, peraí, calma. Tem que ter calma. Tem que agradecer. O sentimento de gratidão, 2 sentimentos são importantes para nortear a nossa vida. O sentimento de gratidão
e o perdão. E são sutis. Por mais que você diga, olha, não, eu perdoo, porque afinal não tenho mágoa de ninguém. Sim, essa é uma forma de perdão clássica, né? De não carregar mágoa, aquele ódio. Ok, beleza, se não ter ódio, tá ótimo. Mas o perdão vai além. Vai além. Porque eu me perdoo por eu ser como eu sou. Porque eu poderia ser outra pessoa, né? Eu poderia ser diferente. Eu poderia ser alguém muito mais próximo do Cristo do que eu sou hoje. Quando eu olho para Chico, quando eu olho para a irmã Dulce, quando eu olho para tanta gente aí, né? Para um monte de gente aí que tem um comportamento, eu digo, poxa, falta muito para mim. Mas eu me perdoo por isso. Eu me perdoo de fato. Porque o que significa perdoar? É só dizer, eu coitadinho. Não. Eu me perdoo quando eu entendo que eu estou numa caminhada. Porém, o perdão ele precisa ser seguido de uma ação. Qual a minha ação a partir de agora? E a gratidão ela é fundamental para isso. Porque se eu não agradecer aquilo que eu tenho, aquilo que eu recebo do Criador, eu não vou muito longe não. E por agradecer eles, a gente precisa agradecer pela saúde. Porque a gente não só acordou hoje de manhã, mas a gente está aqui. A gente consegue andar até aqui, a gente consegue se deslocar. A gente tem saúde. Tem muitas pessoas hoje em dia que, nesse momento que a gente está aqui, que está sendo sustentado por aparelhos. E que gostaria de estar aqui, mas não está. Mas nós estamos. Então a gente precisa agradecer ao Criador por isso. Agora, falando de doenças, quais são as origens, né, das doenças que a gente tem? Enquanto origem, todo tipo de doença é espiritual. Todo. Será? Será que todo tipo de doença é espiritual? É de origem espiritual? Elas começam e terminam na mente. E pode apresentar 3 formas. Veja, são as formas. Mas a afirmação é de que todas elas são de origem espiritual. Porque quem é que está doente? O corpo adoece? O corpo adoece ou não? Adoece? E quem é que está naquele corpo? O espírito. Não é o espírito que está no corpo? Qual foi a doença que Jesus teve? Opa! Não tem nenhum relato de Jesus que deixou de ir para algum lugar porque estava com algum tipo de doença. E basta a gente pensar um pouquinho que um espírito naquele porte ali não poderia trazer enfermidade. Não tem. Então, toda doença ele está relacionada a um comportamento nosso. Então, quem adoece, na verdade, é o espírito. O corpo, ele mostra os sintomas. Entende? Mostra os sintomas, mas a doença está, a raiz do problema está no espírito. É o espírito, é aquele ser imortal que está ali, que carrega a sua bagagem, e essa bagagem tem consequências, às vezes danosas para a matéria. Aí se expressa no corpo. De uma alergia a qualquer outra coisa. Mas há também, vamos para cá, quais são as formas que ela se apresenta? Ela pode ser autoinduzida, quando o desequilíbrio vibratório vem da auto-obsessão, quando você se coloca naquela condição, então é uma opção, escolha que você fez, né, por aquele desequilíbrio. Ela pode ser compartilhada, e aí essa compartilhada é com o plano espiritual. Se eu tenho um comportamento desajustado, eu vou encontrar irmãos que estão no plano espiritual desajustados também, eles vão estar perto de mim. E vão estar potencializando aquilo ali. A culpa é deles? Não. Não, porque na hora que você muda de comportamento, eles se afastam porque não bate, não está mais coerente. Então eles se afastam. E ela pode ser kármica, que é o resultado de ações do passado. E aí nós temos relatos e mais relatos, livros e mais livros, contando de que espíritos vêm para cá, passar por situações que em consequência de suas ações do passado. Então, quanto à forma, é isso. Mas toda doença, ela está relacionada ao espírito. É o espírito que provoca.
Entende? É isso que ele quer dizer. É o espírito que causa, seja doença propriamente espiritual, como que até hoje a medicina ainda não consegue diagnosticar, tem algumas doenças assim, há doenças físicas mesmo, que eu possa sentir na pele. E aí, queria adiantar aqui, só para mostrar um quadro aqui para vocês, espera aí. Por exemplo, deixa eu só adiantar aqui rapidinho, fica mais fácil a gente ver por aqui. Eu vou adiantar não, vamos por aqui, depois eu mostro esse quadro para vocês aqui. Se der tempo. Mas vamos lá, por que a gente adoece? Alguns pesquisadores trouxeram algumas questões aí para a gente pensar. Uma delas é a comparação. Por mais incrível que possa parecer, a comparação é responsável por uma boa parte das doenças. E sendo que você olha para outra pessoa e diz, olha, eu gostaria de ser como fulano. Ah, porque fulano? Porque você começa a olhar e você começa a se comparar. Você vê alguém na televisão, assiste uma novela, assiste alguma coisa, acompanha um ator, vê a vida daquele ator e você quer ter aquela vida. Tem muita gente adoecendo por conta disso. Muita gente. A comparação. E você não deve se comparar. Porque quando você se compara, você esquece a sua trajetória. O seu caminho não é esse. Você tem que focar no seu. Você pode até olhar como referência. Ah, tem alguém que é bem sucedido aqui naquilo que eu gostaria de fazer. Sim, eu não sou aquela pessoa, eu não vou me comparar. Mas serve de referência apenas. Assim como Cristo é meu referencial, eu posso ter um outro ser humano, né, igual a mim, encarnado, que sirva de referência. Nunca para me comparar com ele, mas como uma referência. Preocupação é outra coisa, né, que é aquela ocupação da mente com uma coisa que... E eles dizem, né, há estudos comprovando que 86% das nossas preocupações nunca vão acontecer. Então a gente se preocupa com coisa que não vai acontecer. E causa muitos problemas. Insônia. Então, se a gente consome muito açúcar, se a gente consome muita gordura, outras coisas que fazem muito mal para o organismo consegue, de alguma forma, liberar isso. Ainda que deixe algum dano, mas consegue liberar. Mas a insônia não. Né? Seja a falta de sono, o corpo não sabe lidar com a falta de sono. Isso é uma coisa que a gente precisa cuidar. E as consequências são muito graves ao longo do tempo, isso se prolongando. E o medo é outra coisa muito que causa muito. Isso está na base. Isso que eu estou falando aqui está na base das doenças. Agora, você vai para o médico e ele normalmente vai ver e tratar somente os efeitos. Inibir aqueles efeitos. Mas poucos vão mergulhar e saber onde é que está a causa de fato do problema. Então, e quais são a cura para todas as doenças? Todas, não é só para uma não, para todas. Emmanuel diz assim, como a causa para todas as suas doenças: cumpre teus deveres, repara como te alimentas, busca prever antes de remediar, e recorda comigo aquelas sábias palavras do Senhor ao paralítico de Jerusalém. Jesus, quando disse, eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Veja, Emmanuel nos aconselha a gente reparar como é que a gente se alimenta, e prestar atenção àquilo que a gente come. Prever antes de remediar. Cuidar do corpo. Eu acho que, não sei aqui quem já leu tem alguns livros de André Luiz, que ele relata, esqueci agora qual livro, ele relata o processo de encarnação, como é que se dá. E ele diz que, no momento encarnatório, há aquele ajuste feito antes entre o espírito, que vai encarnar, né, naquele corpo ali, naquela família, e há um processo, após isso, de preparação daquele corpo ali. A matriz daquele corpo
é extraída da mente, da essência do espírito que vai encarnar. Então é uma projeção. Então veja, esse corpo aqui e o corpo de vocês é uma projeção da mente de vocês, juntando o projeto encarnatório, mas esse projeto encarnatório que você vem, ele precisa atender. Então, digamos que eu preciso cumprir um objetivo ali, como estivemos no CIMESP, né, da última vez que a gente esteve lá, teve algumas cartas, e era bem naquele momento que estava nascendo crianças com microcefalia. E teve lá durante o evento, uma psicografia dizendo que todo mundo achando que ela era punição, não era? Espíritos rebeldes que estavam sendo punidos, vindo com microcefalia, nasciam sem cérebros e tal. Eles que ali, muitos daqueles espíritos, eram espíritos que optaram por vir daquela forma para unir a família. Às vezes tem uma família tão difícil de se reunir que quando nascia alguém com microcefalia, todo mundo se juntava por cuidado e isso provocava uma união entre eles. Olha, ele não precisava estar ali. Ele fez a escolha pela família, se doou para vir assim. Aí é um caso especial. Mas na média da humanidade, o corpo é uma projeção mental daquilo que o espírito tem. Então, se tem um espírito que, por exemplo, já cometeu um suicídio e causou um dano ao corpo num tal lugar, a projeção daquele outro corpo vai vir com aquele dano que foi provocado, porque você contrariou as leis naturais. Então, se você se esforçou, estudou bastante e desenvolveu muito a sua inteligência, dependendo do plano encarnatório, aquele corpo já vai vir com o cérebro são, porque você exercitou o seu cérebro. Então, tudo que você faz aqui, alguém que está com 90 anos, a gente tem alguns exemplos aí, e está na faculdade e consegue concluir ali um objetivo que ela teve a vida toda e nunca pôde estudar. E de repente vai para uma faculdade e conclui. Ah, mas foi perdido ali, já está com 90 anos, vai exercitar onde? Na próxima encarnação. Não se perde. Aquele cérebro que vai ser projetado daquele espírito, que vai ser um cérebro preparado. Por isso que numa próxima encarnação ela vai ter muito mais facilidade de aprender aquele assunto, porque já trouxe da anterior. Então toda encarnação nossa ela é sucessiva, ela é cumulativa. Por isso é importante, independentemente da idade, a gente cuidar do corpo, da mente, a gente se preparar. Sempre. Tem uma historinha aqui. Bom, deixa eu contar essa historinha bem rápido. Isso diz que uma criança, certa vez, estava chorando. O pai chega em casa e ele está desesperado, chorando. Porque o brinquedo caiu embaixo do armário e ele tinha tentado de todas as formas e não conseguia puxar o armário para pegar o brinquedo. Aí o pai disse para ele, mas você já usou toda a sua força? Já usei. Não, você não usou sua força toda. Usou, não usou. Aí ele explica de que parte da força do filho é quem? O pai. Você não me pediu. Então eu sou uma extensão de você. Então me peça. Então é um exemplo. Só para a gente refletir que muitas vezes a gente está numa situação e a gente esquece até de Deus. Quem aqui não já passou por uma situação e a gente pensa, não, nesse momento aqui eu mais peço a Deus. Não pede. Não é assim. Porque não se pede, nem se conversa com Deus com desespero. Perguntaram à irmã Dulce certa vez, ficaram muito curiosos como é que ela orava. A irmã Dulce disse, queria responder aquela pergunta, depois de tanta gente perguntar, disse, eu vou explicar. Veja só, quando eu estou conversando com Deus, eu não falo nada. Aí você, opa, não fala nada? Não. E Deus? Deus também não. Precisa palavras, não. Porque a questão da nossa relação com Deus, ela não é para ser falada, é para ser sentida. Porque Deus não é algo fora, Deus é algo dentro. Então, dizer que acredita em Deus é um termo que deveria ser abolido. Ninguém deveria acreditar em Deus. Ninguém. Porque quando eu acredito em Deus, eu tenho que olhar para algo, ver e acreditar. A gente deveria sentir Deus. A palavra não é acreditar, a palavra é sentir.
Porque Deus deve estar no nosso sentimento e não na nossa crença. Então, quando eu sinto Deus, aí eu ganho outra força. É como a criança que pede força. Então, não me mete em dificuldade, não procure pedir nada a Deus, não. Procure senti-lo. Isso é difícil de fazer. Porque no momento da dificuldade, o que bate é o desespero. É o principal. É difícil, mas é o caminho. É a gente procurar sentir Deus. É fácil aqui agora a gente parar e se conectar. Ok, aqui, beleza. Mas e no dia a dia? E na hora que a coisa aperta, na hora que você tem uma notícia ruim ou que acontece algo muito desagradável, é esse momento, é sentir. Mas é um exercício para o cotidiano. Não procure acreditar em Deus, procure sentir. Chega no saraido, né? Bom, tinha algumas coisas mais para a gente ver aqui, mas a gente fica com outra oportunidade. O irmão falou de medo da morte, né? E pelo que eu entendi, todos os irmãos concordaram, né? Todos temos. Eu não tenho. Não tenho medo nenhum da morte. Eu só tenho medo, meu irmão, é que ela me mate. Tá entendendo? Então, gostei muito desse tema e acho que todos gostaram, porque esse tema é muito polêmico, né? A questão da volta de Cristo, se ele vai voltar e etc., ou já voltou, como muitas instituições aí religiosas pregam, né? É muito polêmico. Mas tem uma coisa interessante, né? Jesus, em algum momento, ele falou: eu vou, mas voltarei. Foi isso que ele falou? Não. Ele falou: eu vou, mas mandarei o Consolador. Isso tem alguma relação com volta? Tem algum sinônimo com volta? De forma alguma, fica bem claro, né? Então, por essa razão, eu achei muito interessante esse tema, para tirar essa dúvida sobre essa polêmica, né? Bom, quero agradecer imensamente o irmão, vir de tão longe. Quantos quilômetros dá, irmão? 65. 65, não é perto, né? Deixando de estar lá com a família e coisa parecida, né? E veio nos prestigiar aqui. Quero agradecer também a presença de todos, o silêncio e a atenção. E para encerrarmos, eu vou pedir ao irmão que nos dirija em oração. Que o nosso sentimento nesse momento seja de gratidão. Gratidão pela oportunidade de termos um espaço que nos abriga, de podermos compartilharmos dessa energia que nesse momento nos envolve, que é o do sentimento da gratidão ao Criador, que seja cada vez mais permanente em nosso coração, esse contato íntimo com aquele que nos criou, que nos conhece mais do que a nós mesmos. Que a gente possa estender nosso sentimento de gratidão ao Cristo, por ser o exemplo para nós, por cuidar de nós, do nosso ambiente físico e espiritual. E agradecer a todos os amigos da espiritualidade que conduzem essa casa, que conduzem essa cidade, que conduzem as nossas famílias e aqueles que cuidam de nós. Sejamos sempre gratos. E que o amor esteja presente em nossos corações, seguindo o exemplo do Cristo, na certeza de que alcançaremos aquele objetivo da felicidade, não individual, mas da felicidade de fazer o bem ao próximo
e assim melhorarmos o nosso ambiente íntimo e o nosso planeta. Que assim seja. Vamos